sequência. Passagem em um local proibido. Pouco depois, o motorista é parado. Agora entra uma outra parte da operação. Os policiais se aproximam do carro. Nossa. E vão fazer a autuação. A policial explica ao motorista o motivo da infração. E nesses trechos, onde tem a faixa seccionada amarela, que o senhor observa aqui na frente, sim, não pode ocorrer ultrapassagem. Eu estava falando que está sendo tive que atender porque as pessoas... Não, aí já seria até outra infração, né, usar o celular. Desde setembro do ano passado, a Polícia Rodoviária de São Paulo tem usado essa tecnologia na fiscalização. Já são 560 multas com o uso do equipamento. Durante a entrevista, outro flagrante. Acabou de acontecer mais uma ultrapassagem. As operações também têm contribuído para coibir os ladrões que se aproveitam do trânsito lento para cometer assaltos. Em dias de grande movimento, como neste feriado estadual, os drones são ainda mais acionados. Tem pontos onde a Polícia Rodoviária com a viatura não consegue chegar. Não é só a fiscalização, não é só a autuação. A gente explica para ele quais são os riscos, né, de se ultrapassar em local proibido, o que isso pode ensejar, tal como no sinistro do tipo colisão frontal, que pode acabar vitimando ou ele ou o veículo, né, que chocou contra ele. Colegas de corporação se despediram do policial civil que foi morto por um bandido em uma emboscada na Avenida Brasil, a via expressa mais importante do Rio. Ele tinha 35 anos e deixa esposa e 2 filhos. A outra inspetora, que foi baleada no pé, passou por Foi presa hoje a mãe do menino de 3 anos, morto pelo próprio pai, um missionário americano que morava no Rio Grande do Sul. A criança foi agredida por não ter respondido a um bom dia do pai. Suspeita de omissão no assassinato do filho. O pai da criança, Dandré Germaine Grayson, confessou o crime. Ser presa, a mãe autorizou a doação dos órgãos de Oliver, que morreu ontem. Segundo o Ministério Público, a Interpol foi acionada para investigar a vida do pai das crianças, que já tinha antecedentes por agressão em São Paulo e em Santa Catarina. A família está no Brasil há 9 anos e já tinha passado por 5 cidades. Vem migrando à medida em que existe um cerco, as questões que vinham acontecendo começam a aparecer esses abusos. Quando uma criança sofre um homicídio dessa forma, você nota, a sociedade falhou. Outro caso assustador de violência contra criança foi preso hoje no Paraná o pai de uma menininha de 3 anos. Ele chutou a própria filha que caiu na calçada. Quem traz os detalhes desse caso ao vivo é a Maria Rosseto. Maria, boa noite. Boa noite, Mariana, Edu e a todos que nos acompanham. O pai da criança deve responder pelo crime de lesão corporal. A agressão foi enquadrada por câmeras de segurança. O caso aconteceu na região sudoeste do estado do Paraná, no município de Francisco Beltrão. Na imagem é possível ver o momento em que o homem está andando com os 2 filhos na calçada, quando de repente ele chuta a menina de 3 anos. Em depoimento, o pai admitiu que agrediu a filha porque ela estava chorando e disse que se arrependeu. O caso foi registrado no domingo. Segundo o delegado, o pai não foi preso antes porque a polícia só tomou conhecimento do fato 2 dias depois, quando a mãe da criança procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. E já não havia mais tempo para a prisão de noite. Obrigado. O Ministério Público está investigando um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado mais de 80 milhões de reais num único instituto ligado ao governo do Rio. 6 pessoas foram presas. Segundo os investigadores, parte da verba deveria ser aplicada em projetos de saneamento, moradia e mobilidade na região metropolitana do Rio era desviada. Os agentes fizeram buscas por suspeitos de integrar o esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 86 milhões de reais em 4 anos. Entre eles, o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, preso neste condomínio de luxo na Barra da Tijuca. E o diretor de Planejamento e Projetos, Maurício dos Santos, que, segundo o Ministério Público, direcionava as licitações. Se fingia a realização de um contrato para
que o dinheiro pudesse ser destinado a determinada empresa e depois sacado e revertido de volta para os investigados. As investigações começaram em janeiro, depois que a presidente R$500 mil com apoio de escolta armada. Segundo o MP, a companhia não tinha funcionários registrados, nem estrutura para prestar os serviços. A Justiça afastou os diretores do Instituto. A defesa dos investigados não foi localizada. De maconha em larga escala. Os presos eram responsáveis pelo gerenciamento financeiro do esquema. Ao todo, 5 toneladas de maconha foram apreendidas. Eram locais muito estruturados, com muita comida para os trabalhadores, né, que faziam esse plantio, muita comida estocada, internet via satélite, máquinas que vêm de fora do país para fazer o beneficiamento da maconha. El Salvador fez a maior apreensão de 6 traficantes por tráfico de drogas. Já Washington acusa Serguei de atuar como espião. Também chegou a pedir extradição e criticou o Brasil. Em nota, o Departamento de Estado americano disse que o país está profundamente preocupado com a decisão do Brasil de permitir que um homem com vínculos com a inteligência russa deixe o país. E afirmou que essa decisão enfraquece o compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras e proteger a integridade das instituições democráticas. Serguei foi preso em 2022 depois de ser deportado da Holanda para o Brasil. Ele tentou entrar no país europeu com documentos brasileiros falsos. O russo usava o nome Vitor Miller Ferreira e falava português fluentemente. Durante o período que viveu no Brasil, ele chegou a fazer aulas de forró para supostamente assimilar melhor a cultura nacional. Serguei nega as acusações. O Supremo Tribunal Federal já havia determinado a extradição de Serguei para a Rússia, mas isso depende de autorização do presidente da República. Em nota, o Ministério da Justiça diz que a expulsão não implica retirada imediata. Segundo o exército americano, a operação busca reduzir a capacidade militar do Irã no Estreito de Hormuz. A ofensiva também atingiu outros pontos estratégicos do Irã. Um míssil caiu perto da usina nuclear de Bushehr e uma explosão danificou uma ponte ferroviária no norte do país. Nas 2 últimas noites, cerca de 170 alvos iranianos foram atingidos. Em resposta, o Irã voltou a lançar ataques contra bases utilizadas pelos militares americanos no Oriente Médio. Hoje, novos países foram atingidos, ampliando a crise na região. Satélites militares dos Estados Unidos. O Irã também afirmou ter atingido um sistema de mísseis nucleares e um depósito de combustíveis no Bahrein. Mais cedo, o presidente americano Donald Trump disse ter recebido um telefonema de autoridades iranianas para negociar. O Irã não confirmou o contato. Em meio às palavras do conflito, o corpo do líder supremo iraniano Ali Khamenei foi sepultado. O funeral do Ayatollah, morto no primeiro... Boa noite. A possível alta no preço dos combustíveis é uma preocupação para o governo. Afinal, o presidente é candidato à reeleição. E aumento no custo da energia significa inflação subindo. O governo mantém desde 25 de maio um subsídio pago diretamente a produtores e importadores de combustível para limitar a alta no preço cobrado dos consumidores. O valor é de R$ 1,12 por litro de diesel e R$ 44 por litro de gasolina. A previsão era manter o benefício por 2 meses, até 25 de julho. Na semana passada, o governo anunciou que começaria a retirar o subsídio aos poucos. Mas a situação mudou muito rápido. Com a retomada da guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo no mercado internacional voltou a apresentar instabilidade. O ministro da Fazenda, Dario do Centro, disse que acertou com o governo uma... Falta uma semana para o recesso parlamentar começar. Sem acordo entre o governo federal e o diretor do Congresso, a votação de pautas travou e só deve ser retomada depois da eleição. Entre elas estão o fim da escala 6x1 e a proposta de emenda constitucional da segurança pública. Pelo menos 28 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma fábrica de sapatos na China.
As chamas consumiram o prédio de vários andares na cidade de Xinjiang. Os funcionários ficaram ilhados no... A fábrica também de calçados desabou parcialmente em um incêndio de grandes proporções na República Tcheca. Depois que as chamas atingiram o 9º andar do prédio, uma parte da estrutura colapsou e uma densa coluna de fumaça encobriu carros, tomou o céu da cidade. O local armazenava ainda 70 mil pares de sapatos. A operação mobilizou 30 aviões, helicóptero e mais de 300 bombeiros. Não houve vítimas. Um super tufão ameaça o sul do Japão. Vamos direto a Tóquio com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para vocês por aí. Oi, Edu. Boa noite para vocês. Eles se preparam como podem, colocando redes nas janelas. As prateleiras dos supermercados já estão vazias. China e Taiwan também se preparam. Pescadores de Taiwan... Rotina de viagens nas redes sociais. Autoridades investigam a queda. O Itamaraty informou que acompanha o caso. Você vai ver a seguir.